Olá, como vamos? Estou aqui de novo, Roberto, o Desinquieto, pegando a questão da última conversa nossa, que era a questão de como o autor se prepara para entrar no filme, como que o roteirista que vai desenvolver um filme estabelece certas relações. Nós tratamos aqui de que ele imagina, conscientemente ou não, um público-alvo. Ele tem uma ideia, uma mensagem, uma história, um contexto a transmitir, e ele tem um efeito desejado a produzir naquele público-alvo. Falamos aqui que ele deve sempre pensar numa pessoa concreta, não num público genérico, um público sociologicamente definido, mas individualmente definido, uma sensibilidade que ele conheça e possa se comunicar com ela. Muito bem, temos então nossa ideia do filme, temos alguém com quem falar e temos um efeito a produzir nesse alguém. Agora precisamos entrar no filme. Como é que a gente entra no filme? Então essa é a pergunta de hoje. A primeira coisa é disparar a imaginação acerca de algum aspecto do filme que a gente vai pegar para a partir dele começar. Vamos chamar isso de o embrião do filme. E a partir desse embrião formar uma imagem do filme a ser feito. É muito importante isso, eu acho que é muito difícil se comunicar com outros autores, com outros cineastas e tal, mas todos eles formam uma imagem do filme e desenvolvem um roteiro para detalhar essa imagem. Mas antes de virar roteiro, tem-se uma ideia. Não é uma ideia do filme em si, não é uma ideia para o filme, é uma ideia do filme. Quando o sujeito já tem uma experiência anterior, tal, ele já tem um formato mentalizado, uma coisa que é como se fosse uma estrutura vazia que ele vai preencher de conteúdos. O autor iniciante, ele precisa se familiarizar, vamos chamar assim, com esse sistema. Então, vamos pensar numa estrutura. A estrutura é o quê? Um conjunto de elementos e a interligação entre esses elementos. Isso aqui configura uma estrutura. Podemos pensar num filme como um conjunto de caixinhas vazias, cada caixinha destinada a ter um pedacinho do filme onde alguma coisa vai ocorrer e depois, com essas coisas sendo interligadas, nós vamos ter o filme composto. Então, a diferença entre o experiente e o iniciante é que o experiente já tem essa estrutura mentalizada de alguma forma. Ele já sabe com que elementos vai jogar, como vai compor. O iniciante precisa desenvolver isso e muitas vezes ele não sabe como começar a desenvolver isso. Não vamos falar aqui com quem já sabe. Quem já sabe, a gente não precisa nem mexer, não precisa nem ouvir isso aqui, porque pode dar problema de desaprender alguma coisa. Não quero desensinar nada, mas vou provocar. Então vamos pensar no sujeito iniciante. Eu tenho visto duas formas de trabalhar, de levar ao iniciante as inquietações necessárias para ele começar a pensar audiovisual. Todos nós temos uma experiência audiovisual, todos nós vemos filmes, vemos televisão, usamos internet, os canais da vida, o YouTube, essa coisa aqui e tal. Mas como é que isso começa? Tem dois caminhos, né? Um caminho é deixar o iniciante, põe na mão dele a ferramenta que ele precisar e deixa ele se bater até descobrir alguma coisa. E é possível que ele descubra alguma coisa original, nova e interessante. Tem um outro caminho. Vamos falar ainda desse caminho de deixar o iniciante se bater meio à vontade aí. É bem provável que ele consiga descobrir, mas também é muito possível que ele desista, porque termina não encontrando alguma coisa. Não, isso ninguém pode afirmar como deve ser feito. Se ele vai se bater sozinho, não precisa de mim. Então eu só sou aplicável a quem não vai se bater sozinho, quem vai
se familiarizar com essas estruturas de alguma maneira. Então, a ideia é a gente partir da experiência que já existe, analisar formatos de filmes de ficção, filmes contadores de história, que estamos falando aqui de filmes que contam histórias. Essa é a nossa primeira tarefa. Então, a televisão, o cinema, as novelas, os seriados, o Netflix, o YouTube e tal, estão cheios de filmes que contam histórias, filmes curtos, médios, grandes e longos, intermináveis, seriados com 18 temporadas, cada uma com 25 episódios e tal. Mas isso tudo parte de uma experiência que já existe e que, de uma certa forma, concebe, a partir dessa experiência, a gente pode analisar, desmontar o filme naquelas caixinhas que fazem parte dele. A nossa recomendação para o iniciante modesto, que não se concebe como um gênio definitivo da sétima arte, e que vai humildemente tentar entrar em contato com o que os outros fizeram, aprender com os outros, ler um pouco de teoria, estudar daqui, estudar dali, para chegar a algum ponto. Então, a sugestão que a gente faz é que ele analise os filmes. Nós vamos fazer isso aqui nos nossos próximos capítulos, né? Vamos entender como é que classicamente a gente divide o filme em parte. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar em princípio, meio e fim. Isso vem lá da Grécia, daquele tal Aristóteles que de vez em quando eu falo aqui. Né? Essa coisa do princípio, meio e fim gerou uma estrutura que muitos recusam porque acham que é uma coisa já ultrapassada e tal. 3 atos. Né? Vamos discutir isso. Talvez não seja tão ultrapassado assim, talvez você possa não ter os 3 atos postos claramente, mas eles estão embutidos nas coisas. Isso a gente vai tentar discutir. Então, a ideia é entender como é que esse sistema se apresenta nas obras que a gente conhece e começar a desenvolver uma familiaridade com esse sistema. Vamos pensar nos autores, nos pintores do Renascimento, nos pintores clássicos, que trabalhavam no ateliê com um mestre e eles ficavam repetindo a experiência do mestre. Alguns nas escolas de belas artes vão para os museus e tentam copiar os quadros clássicos, tal, entender como é a pincelada, entender. Quer dizer, o que essa gente faz é praticar para dominar o sistema. Depois que ele dominar o sistema, ele põe o sistema ao seu serviço e sai inventando a sua moda própria. Essa é a nossa proposta. Quem encarar, segue em frente. Quem não encarar, adeus, não posso fazer nada. Mas vamos lá. Eu entendo que isso é mais ou menos como nadar, como andar de bicicleta, que você começa praticando, leva um caldo, engole água, toma um tombo, rala o joelho, mas quando você aprende, meu amigo, faz o seu caminho e nada para onde quiser. Então, na próxima vez, vamos falar aqui tentar definir o que é uma história. Quando uma história vale a pena ser contada. Vamos lá? Um abraço para vocês e eu espero aqui na próxima.